E aí, galera esperta! Mais uma vez aqui, Geografia na área. Eu, professor Jorge, convido vocês juntamente com meu brother Rogério. É isso aí. É isso, Rogério. Vamos convidar você para mais uma viagem geográfica com a nossa também intérprete maravilhosa, a nossa Aldelinda. É isso Fala aí, aí. Aldelinda, de novo, fala aí. Como é que ela fala, Aldelinda? Fala aí, Aldelinda. Sabe como é que é? Já aprendi, ó. Tá fera, esse professor Jorginho hoje começou arrochando. Então, você também vai continuar arrochando aí, porque a gente está nessa missão do Enem. Então, essa galera aí, Boa. ó. Ô, professor presencial, também um grande abraço para vocês, porque tem garantido, né, professor Jorge, esse acompanhamento da galera. E essa galera, certamente, daqui a pouco aí vai estar só festejando, só postando as conquistas desse ano letivo. Exatamente. E sabe, basta lembrar um pouco, que eu acho interessante falar, Rogério, que o nosso querido professor presencial, ele é um professor especial, cara. Com certeza. Ele é um professor especial. Ele consegue ali fazer o papel de todos os professores, cara. Isso é muito interessante, isso é muito legal. É um nosso assessor lá em todos os rincões de Rondônia. E ainda mais falando de geografia, não é isso? A gente sabe que tem muitos lugares aí que o difícil acesso é muito intenso. E é o seguinte, nosso aluno do campo, muitos deles, é pesado, professor, mas não esqueçam, quanto mais intenso é o fogo, mais forte é o aço. É isso, arrochou. Então, galera, vamos lá para mais uma teleaula de geografia. Já começou, com curso motivacional, Rogério, olha só. Terceirão é sempre motivação para essa galera. Aula 22.1, vamos falar sobre regionalização do território brasileiro. É a nossa segunda aula sobre essa temática. Deixa eu passar aqui, pegar uma canetinha. Segunda aula sobre a temática regionalização, né, professor Jorge? É isso aí. Voltando a conta. Erros técnicos, voltando. Vamos pegar uma caneta aqui, galera. Pronto. Vamos falar sobre as macro-regiões do IBGE, que foram estabelecidas aqui a partir de regionalização no Brasil, planejamento regional e complexos regionais, como os 4 Brasis, que a gente vai entender quem foi responsável aí por cada regionalização no Brasil. Beleza. E nós sempre queremos que os nossos queridos alunos alcancem habilidades nas nossas aulas. Muito bem. E no caso de hoje, nós queremos, queridos alunos, que vocês consigam analisar diferentes processos de produção ou circulação de riqueza e suas implicações socioespaciais. Então, essa habilidade aqui está relacionada ao nosso Brasil. Vamos falar dele, então, essa análise. Essa habilidade agora, a gente vai aplicar ela internamente no nosso Brasil. Muito bem. Então, nós temos aqui regionalização do território brasileiro. Primeira coisa que a gente tem que entender é o significado de regionalizar. O que é regionalizar? Estabelecer regiões com base em determinados critérios. Estabelecer é o mesmo que dividir regiões com base em determinados critérios. Esses critérios, galera, podem ser naturais, históricos, culturais ou socioeconômicos. Então, a primeira informação é muito importante. Quando alguém vai regionalizar, dividir uma determinada área ou um país, ele vai adotar alguns critérios, que podem ser aí, como está falando no nosso texto, naturais, históricos e culturais. Por exemplo, quero dividir o Brasil por regiões naturais, que possuam, por exemplo, o mesmo domínio natural de biomas, bioma amazônico. Então, vou pegar ali todos os estados aqui do Brasil que possuem aí os domínios naturais do bioma amazônico. Certo? Certo. Já que você deu esse exemplo, Rogério, se fosse por esse critério, parte do Maranhão, né, seria da Amazônia. Né? Muito bem. Como é, né? Como é. Só que aí, por critério político, socioeconômico, ele está no Nordeste. No Nordeste. Não é isso? Exatamente. Então, a regionalização pode ainda
está interrelacionada a outros aspectos, desde que garantam aí um caráter de individualidade à região, distinguindo das demais. As regiões não são estáticas. Elas podem ser alteradas em virtude do dinamismo na transformação das paisagens, em razão dos processos históricos que modificam as formas de uso do solo e incorporam novos padrões de desenvolvimento tecnológico. Então, galera, se a gente está falando que as regiões não são estáticas, a gente tem que entender que ela é como se ela estivesse em movimento, é um dinamismo, Muito pode bem. ser de pessoas, que pode ser econômico. Não é isso, Rogério? Muito bem. Beleza. Outro exemplo que a gente pode citar também é a questão de dominação, ganho ou, de repente, né, um determinado país perdeu uma área territorial. Então, às vezes, por conta dessas alterações, é preciso novamente regionalizar esse determinado país, certo? Dentro da China, a gente tem essa situação da China com Hong Kong, China com Taiwan, que de vez em quando ainda está sendo questionado os seus territórios. E outra situação que a gente pode citar aí também, quando fala que as regiões não são estáticas, por exemplo, nós temos fronteira agrícola a partir da década de 90, a região centro-oeste do Brasil. Mas hoje nós temos outras áreas de regiões agrícolas no Brasil também, já dentro do Nordeste, mas aqui no Norte também. Então, se fossem regionalizar o Brasil pelas novas fronteiras agrícolas, certamente nesse mapa iria aparecer não somente o Centro-Oeste, mas essas outras regiões que também estão desenvolvendo o agronegócio. Podem também ser alteradas com a criação de estados e, portanto, de novas divisões políticas. Olha aí, estão vendo como não é estático? E divisões administrativas, com novos interesses econômicos e até mesmo para atender a finalidade de pesquisa e coleta de dados para levantamentos estatísticos. Ou seja, existe, né, uma interdependência entre as regiões que compõem o país, pois estão integradas a uma política e economia únicas. Olha só, galera, que interessante. Aqui está falando do Brasil político. Não é isso, Rogério? A centralidade ali do poder central do Brasil. Somos um país que temos várias regiões, mas estamos integrados a uma política única e uma economia única que faz esse imenso Estado brasileiro. Muito bem. Os diversos lugares de uma região relacionam-se com os lugares das demais. Existe fluxo de pessoas, mercadorias, circulação de recursos financeiros e informações dos diversos tipos. A regionalização agrupa estados ou parte deles com características semelhantes, distinguindo-os dos demais. Beleza, é aquilo que a gente falou lá no início, né? Sobre a regionalização, que é pegar uma grande área, como o Brasil, e dividir aí, no caso, em partes menores, que são as regiões, que vão apresentar essas características semelhantes. Isso que está falando aí no texto. Beleza? Vamos lá. O levantamento de dados permite a comparação e a percepção das disparidades regionais existentes e a possibilidade de maior intervenção governamental para amenizar a diferença. Então, a partir desse processo de regionalizar um determinado espaço geográfico, como aqui é o caso do Brasil, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a divisão do Brasil em complexos geoeconômicos, divisão de Milton Santos, e o objetivo dessas divisões, regionalização, é realmente entender, agrupar determinados estados brasileiros que tinham uma característica naquele momento da regionalização, lá na década de 40, lá na década de 70,
e tentar integrar, desenvolver esses estados. Então, a partir desses levantamentos que são realizados aqui no Brasil, principalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele faz esse levantamento de ordem socioeconômica e, dessa maneira, a partir da regionalização, o Brasil consegue promover políticas que possam melhorar as condições daqueles determinados estados que foram agrupados em regiões. Beleza, interessante. Por exemplo, um exemplo dessa estratégia governamental e política, a Zona Franca de Manaus. Exatamente. É isso? Para a região, ela se tornou um polo de atração, ela trouxe desenvolvimento muito bem regional para a Amazônia. E ela foi criada a partir lá da Sudam, que depois financiou a Sulframa, que dentro da Sulframa saiu aí a Zona Franca de Manaus. Legal. Certo? Legal. Vamos lá. Vamos lá. Quadro. E aí nós temos essa importância desse levantamento para a promoção de melhorias dentro do país. As macro-regiões do IBGE. A divisão regional do Brasil sofreu muitas modificações. No início do século XX, surgiram as primeiras iniciativas de regionalização. Mas, somente com a criação do IBGE, na década de 30, os levantamentos estatísticos tornaram-se regulares e os dados colhidos em cada estado passaram a ser agrupados em macro-regiões. Olha só, Rogério, em 1930 houve então essa preocupação em fazer esses levantamentos geográficos muito bem regionais do Brasil. 1930, né? 1930. Então vai ser lá no governo Getúlio Vargas. Exatamente. Não é isso? E aí, de repente, o aluno pode surgir dúvida na cabeça do aluno e falar bem assim, mas antes disso, professor, o Brasil não era regionalizado? Então, guarde essa informação preciosa aí sobre a regionalização do Brasil. Em 1913, o Brasil ele foi regionalizado pelo francês Delgado de Carvalho. Mas essa regionalização, ela não foi considerada a regionalização oficial do Brasil. Professor Jorge, essa regionalização ela só foi utilizada para o ensino da geografia. Os livros, entendeu? Para começar a ser utilizado aí como ensino da geografia, mas não era a divisão oficial do Brasil. Então, primeira regionalização não oficial do Brasil, 1913, por Delgado de Carvalho. Vamos lá. E aí, assim, 1930 a gente tem aí, começa a oficial do Brasil com o Instituto Brasileiro. E em 45, o IBGE publicou a primeira divisão regional oficial do Brasil. Essa regionalização foi baseada em critérios, olha os critérios, vou botar aqui 2 pontos aqui, Rogério, o que tu acha? Muito bem. 2 pontos. Fisiográficos ou naturais e incorporou os territórios federais criados no Brasil entre 42 e 43. Olha aí, galera, o nosso querido estado de Rondônia, em 1945, éramos o território federal do Guaporé. Ok? Pode ver que nessa regionalização ainda não existia o Tocantins, que vai depois ser criado em 88, bem aqui, ó. Beleza? Olha onde que era o DF, lá no Rio de Janeiro, né? Estado da Guanabara ainda aí, nessa chamada de Estado de Guanabara, isso. Onde era o DF, né? Exatamente. O Distrito Federal. Rio de Janeiro aí, ó, era a porção do território onde concentrava, né, a capital do Brasil. Perfeito. Então, a partir desse mapa, a gente consegue observar o que, professor Jorge? Aquilo que falamos, que esse processo de regionalização não é estático, ele é dinâmico. Porque a gente observa território federal do Guaporé, que com o passar dos anos vai se tornar território federal de Rondônia, que iremos ver daqui a pouco em mapas aí, e hoje é o estado de Rondônia. Então, por isso que esses mapas é interessante visualizar, o aluno perceber que vai mudando, vai tendo algumas alterações na configuração espacial do Brasil com o passar dos anos, a partir das regionalizações efetuadas aí pelo IBGE, que foi fazendo o levantamento das mudanças. Por exemplo, temos território do Rio Branco, que aí agora é o estado de Roraima. Então, essas mudanças
Por isso que é importante atualizar os mapas, a regionalização, porque acontecem essas transformações espaciais. Território do Iguaçu deixou de existir. Muito bem. Território de Ponta Porã também deixou de existir. O Mato Grosso foi dividido. A gente vai vir lá na frente, né, Rogério? Vai sim. Então, isso a gente está evidenciando só para mostrar para o nosso querido aluno que essa regionalização não é estática. Aí nós tínhamos aqui, ó, norte, as regiões, eram mais que 5 regiões, como é hoje, né? Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste Setentrional, Leste Meridional, Centro-Oeste e Sul. Então, essas áreas espaciais foram agrupadas nessas divisões, conforme o IBGE em 1945, porque elas tinham essas semelhanças de critérios aí físicos, naturais e também de grau de socioeconômicos. Então, eles foram agrupados, não foi por acaso, mas sim a partir de adoção de critérios como físico e socioeconômico. A partir da década de 60, com as intensas transformações no espaço geográfico brasileiro provocadas pelos impactos produzidos na paisagem e as mudanças na divisão política administrativa do país, tornou-se necessário a revisão do critério adotado pela regionalização do território nacional. A cobertura original da vegetação desapareceu em vastas extensões dos estados de economia mais dinâmica. Além disso, o relevo e as redes hidrográficas foram alteradas para implantação de infraestrutura. Opa! Então, Rogério, esse texto nos evidencia muitas informações importantes. Muito bem. Essa cobertura original que desaparece, nós estamos falando de geografia física. Isso mesmo. Que vai interferir novamente nessa regionalização. Exatamente. Beleza? Vamos lá. Aspectos econômicos passaram a prevalecer sobre os aspectos naturais. Olha só. Grifem isso aí, galera. Os aspectos econômicos passaram a prevalecer sobre os aspectos naturais. Ou seja, a partir de 60, nessa nova regionalização, o que teve mais peso foi essas informações, né, dos dados socioeconômicos do Brasil para regionalizar. Nessa época, Brasília foi construída para ser a capital do país. O antigo Distrito Federal, que estava lá no Rio de Janeiro, foi transformado no estado da Guanabara. O território do Acre foi elevado à categoria de estado e o território de Rio Branco passou a ser chamado de território de Roraima. Divisão regional do IBGE, agora estamos em 1970, Rogério. E aí a gente tem uma regionalização já mais parecida com o presente, certo? A gente tem ainda Rondônia, até 1970, como território federal de Rondônia, e aqui nós temos aqui Roraima, que já não é território mais de Rio Branco federal, mas está como território de Roraima. Então, foi adotada novos critérios para essa regionalização a partir de 1970. O governo brasileiro considera os limites dos estados e as características naturais dominantes do território. Então, ele começou assim a se preocupar, por exemplo, aqui, ó, região norte, e começou a delimitar os territórios de acordo com realmente a sua localização, a sua extensão. Esse critério aqui já a partir de 1970. Apesar de não oferecer um panorama mais fiel da realidade socioeconômica das unidades regionais, essa divisão serve de base para pesquisas e levantamentos estatísticos, além de ser utilizada pelo governo para elaboração de políticas públicas. Então, a partir desse momento aí, galera, a gente observa que o governo federal começou a utilizar essa regionalização para garantir o quê?
a implementação de várias políticas de desenvolvimento, principalmente aqui para essa região norte e centro-oeste do Brasil, que era de menor ocupação. Outra observação aí, ó, a gente observa Mato Grosso aí como um grande espaço ainda, né, dentro do centro-oeste. 1970. Aí vem 1980, que, inclusive, agora podemos dizer que ele quase está configurado como é o atual. Isso É mesmo. Em 80, o IBGE apresentou um novo mapa com as mudanças ocorridas com a incorporação do estado da Guanabara. Então, o estado da Guanabara deixa de existir e vai se juntar ao estado do Rio de Janeiro. Muito bem. E a criação do estado do Mato Grosso do Sul. Olha só, desmembrado do Mato Grosso. Essa observação do Mato Grosso em 80, professor Jorge, é uma da regionalização, vamos colocar, ela é muito importante, porque foi uma grande transformação dentro do espaço geográfico. Olha, o novo estado foi criado a partir de terras do então, né, Mato Grosso, que ocupava toda essa região. E o território, o Rondônia continua território. Muito bem. Beleza? Porque Rondônia aí a gente só vai ver nos próximos mapas, que tornou-se estado só em 1981, né? Então o nosso querido aluno está percebendo que não é estático, né? Não. Ele muda com o tempo. Com certeza. Por alguma necessidade, ou política, ou econômica, ou natural, pode ainda haver mudanças. Com certeza. As divisões regionais e políticas do Brasil atual foram estabelecidas desde a Constituição de 1988, galera, ok? Então, 88 é o ano marco dessa nova regionalização do IBGE. Muito bem. Marcada também por essa mudança política do Brasil, que foi a Constituição do Brasil. Exatamente. Olha só, os territórios federais deixaram de existir, Roraima e Amapá foram elevados à categoria de estado, Fernando de Noronha transformou-se em um município de Pernambuco e lá na porção norte de Goiás foi criado Tocantins, que passou a pertencer à região norte do Brasil. Então, olha como ficou agora, galera. Atualmente, o Brasil ele é dividido pelo IBGE em 5 macro-regiões, 27 unidades político-administrativas, sendo 26 estados e 1 distrito federal. Agora sim, a partir de 88, temos a configuração do Brasil como a gente conhece hoje. Muito bem, isso mesmo. E o planejamento regional, Rogério? Tá, a gente tem aqui ó, a seguinte informação. Ao longo de toda a história do Brasil, as desigualdades regionais são um traço marcante no seu aspecto geográfico. O governo brasileiro empreendeu um plano de ação para promover o desenvolvimento das regiões mais estagnadas economicamente e socialmente falando, galera. Beleza? Então a gente vai observar agora a atuação do governo com vários projetos aí para garantir o quê? Esse equilíbrio entre as regiões, principalmente a partir de 1970. Então, olha só, tivemos aí criação lá dentro do Nordeste, em 1959, da SUDENE, que é a Superintendência do Desenvolvimento Nordeste. Qual que era o objetivo, a finalidade? Executar o planejamento e coordenar a ação do governo na região Nordeste. Grave aí, SUDENE e SUDAN buscavam o quê? Promover a melhoria dessas regiões que eu vinha falando para você, que o governo, a partir desse período aí, com as criações das superintendências, visava o quê? Um equilíbrio, equilibrar essas disparidades socioeconômicas entre as regiões do Brasil, por exemplo, Sul e Sudeste. Vamos também melhorar o Nordeste, por isso que eles criaram a SUDENE. Na Amazônia, criaram a SUDAN em 1966, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Atuação... Vamos voltar lá. Então, olha só, a atuação da SUDAN, todos os estados da região norte, não só o norte, ó,
mas também o oeste do Maranhão e o estado do Mato Grosso. De modo geral, os objetivos das superintendências não foram atingidos. Em 2001, o governo federal extinguiu a Sudene e a Sudan em meio a irregularidades e denúncias de corrupção. Isso aí aconteceu e a gente assistiu até pela televisão. Isso Não é isso, Rogério? Uhum. Teve problema lá com os políticos, né, aqui da Amazônia. Então, realmente, foi o estopim para que elas fossem extintas. Então, foram criadas, então, a Agência de Desenvolvimento da Amazônia e a Agência de Desenvolvimento do Nordeste. E a Sudã e a Sudene foram recriadas já em 2007. E é importante falar que dentro da Sudã, né, professor Jorge, a Amazônia teve um grande ganho com a criação aí do Banco da Amazônia, que começou a financiar diretamente a Zona Franca de Manaus e vários outros projetos dentro da Amazônia para promover esse desenvolvimento, certo? É bem importante essa situação em relação à Sudã. Vamos falar agora dos complexos regionais, galera. Olha só, a regionalização do Brasil por complexos regionais foi proposta pelo geógrafo, né, Pedro Pinchas. Os complexos são Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Isso aqui, ó, é uma outra forma de regionalizar. Isso mesmo. É isso? É uma regionalização diferente, foi proposta por esse geógrafo aqui, ó. Pedro Pinchas. Beleza. Essa regionalização considera a formação histórico-econômica do Brasil e a modernização econômica em curso, desde a década de 60, que se manifestou nos espaços urbano e rural. Então, nós temos dois critérios, né? E, ó, histórico-econômico do Brasil, dentro dessa proposta aí elaborada por Pedro Pinchas, na regionalização do Brasil em 1967. E a gente já vai verificar aí mapas que representam esses complexos. Diferentemente de outras divisões regionais, ela não acompanha os limites entre estado. Opa, isso aqui é importante, professor Jorge. A gente vai observar no mapa que realmente na regionalização, Pedro Pinchas não se preocupou em estabelecer essa regionalização de acordo com os limites de estado, havendo aquele comparte do território em uma região e uma parte em outra, como é o caso do norte de Minas, que apresenta características naturais, esses dois critérios, e socioeconômicas, a do sertão nordestino, e aparece integrada à região Nordeste. Então, a gente vai observar agora essa informação que está sendo falada no texto. Nós temos aí dentro da regionalização de Pedro 3 complexos regionais: a Amazônia, o Centro-Sul e o Nordeste do Brasil. Olha, galera, o Norte de Minas. O Norte de Minas, de acordo com a regionalização de Pedro, adotada aí os critérios principalmente socioeconômico, ele observou que essa região ela se enquadra mais ao Nordeste. Por isso que dentro dessa regionalização ela está localizada no complexo 3, que é Nordeste. Por que, galera, essa informação aí de Pedro Pinchas? Ele fala o seguinte: essa área ela possui menor desenvolvimento comparada com o sul, certo, de Minas. E também, por estar muito próximo do Nordeste, ela acaba também apresentando características naturais bem parecidas com o Nordeste. Então, dica, já vi várias vezes cobrando essa questão do Norte de Minas em vestibulares, falando sobre essa porção. Então, se cair alguma questão relacionada ao Norte de Minas, nessa regionalização de Pedro Pinchas, é porque as características do Norte de Minas se aproximam mais ao Nordeste. Por isso que ela ficou inserida nesse local aí. Certo? Aquela região, já que você está dizendo que é parecido com o Nordeste, é porque essa região norte de Minas, inclusive, sofre seca. Sim, né? sim. É um semiárido. Muito bem. As características de cactos, de xerófitas ali, exatamente, a vegetação e o solo são muito parecidos com o do Nordeste. Muito bem. Beleza? Embora o Minas esteja no Sudeste, né?
Aí o aluno pode pensar que tudo é frio, é gostoso, o clima é agradável. Não, tem essa região árida ali, Com no certeza. norte de Minas. Exatamente. Vamos lá? E aí nós temos não só a questão de Minas, nós temos aqui também, por exemplo... Árida não, só corrigindo o que eu falei, é semiárida. Semiárida. Outra situação que a gente observa é que o Maranhão, ele não está todo na região Nordeste. A parte oeste do Maranhão, segundo a regionalização, está no complexo aí geoeconômico da Amazônia, porque o próprio domínio natural se aproxima mais da Amazônia. E o desenvolvimento dessa região se aproxima mais da Amazônia, como, por exemplo, galera aí vive do extrativismo, do babaçu, a gente tem a Mata dos Cocais nessa região. Então, é dessa forma que funcionou a regionalização. Olha que outra observação interessante. Mato Grosso. Mato Grosso ao centro-sul. Centro-sul porque o sul do Mato Grosso tem o melhor desenvolvimento e se enquadra de acordo com essa regionalização, mas ao centro-sul, que seria a área de maior desenvolvimento, mais estruturada, de acordo com Pedro Pinchas. O próprio Tocantins, né, Rogério? Também, olha... Na época que foi feito, olha só, já fazia parte da região norte. Muito bem. E o sul de Tocantins aí também dentro do complexo Centro-Sul, por apresentar mais semelhança com esse grande grupo. E agora vamos falar sobre os 4 Brasis. Considerando o processo histórico de ocupação e a transformação do território pela sociedade, que nos levou ao atual estágio do meio técnico, científico e informacional, agora vamos falar do fera, hein? Do fera. Esse cara é fera. Milton Santos. O geógrafo Milton Santos e sua equipe propuseram outra regionalização para o território brasileiro. Vale lembrar, né, Rogério, que nós estamos falando de regionalizações, só que o adotado pelo Brasil é aquela primeira que a gente falou, que é do IBGE. Muito bem. Estamos falando de outras propostas que poderiam ser feitas dessa regionalização no Brasil. E Milton Santos é um dos caras mais renomados a nível, inclusive, internacional. E que foram feitas, né, com o objetivo, né, de promover essa melhoria, como a gente viu aí, identificar, como dentro da de Pedro Pincha, as disparidades entre as áreas do Brasil. Beleza. Então, para Milton Santos, o que foi considerado em relação aos seus aspectos de regionalização? A quantidade de recursos tecnológicos avançados, o volume de atividades econômicas modernas na área financeira, comercial, de serviços e industrial, a situação da agropecuária em relação à mecanização e à integração com a indústria. Muito bem. Vamos observar o mapa que fala sobre Brasil, divisão regional, segundo Milton Santos. E aí a gente tem, diferente de Pedro Pinchas, a gente não tem 3, a gente tem agora 4 áreas regionalizadas no Brasil. A Amazônia, o Centro-Oeste, a região concentrada e a região do Nordeste. E essa regionalização, ela já respeita aí os limites territoriais de cada estado. Só que ela não está regionalizada como o modelo convencional do IBGE, em região Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Amazônia. Não, o Norte. Ela vai regionalizar, dividir o Brasil de acordo com o desenvolvimento, principalmente industrial e tecnológico. Que vai estar nessa região concentrada, muito galera. Bem. E olha o que o geógrafo Milton Santos fez. Ele pegou o Sul e Sudeste e disse que essa região é a região concentrada do Brasil em relação à questão financeira e tecnológica e econômica. Isso mesmo. Beleza? Exatamente. Essa, digamos assim, uma das características mais interessantes e marcantes para a hipótese, né, de Milton Santos de regionalizar dessa forma. É verdade. Então, a gente tem aqui, galera, algumas informações sobre cada região. A concentrada, ó, ela tem aí um denso sistema de fluxo. Esses fluxos que já estudamos, que fazem essas ligações, energia, estrada, né? Fluxo de pessoas, de capitais também, dentro desse sistema de redes, em razão dos elevados índices de urbanização, por atividade comercial intensa e alto padrão de consumo doméstico de muitas empresas.
O Centro-Oeste. O que nós temos dentro do Centro-Oeste? Estão presentes as características da modernização em razão do emprego de alta tecnologia na produção agropecuária, exportadora e agronegócio. Então, marca o Centro-Oeste aí como essa região do agronegócio, segundo Milton Santos. Região Nordeste. A região Nordeste, excetuando-se o período de grande desenvolvimento da economia canavieira, de modo geral, a circulação de pessoas, produtos, informação e dinheiro sempre foi precária. Sempre foi precária, ok? Grifem isso. Em razão da agricultura extensiva, que também já explicamos isso, que é uma agricultura um pouco rudimentar, sem muitas técnicas avançadas, e uma urbanização irregular, restrita apenas a alguns pontos dessa região Nordeste. Muito bem. E aí, por fim, falamos da nossa querida região amazônica na visão de Milton Santos. Trata-se de uma região de baixa densidade demográfica e poucos recursos tecnológicos. São raras áreas destinadas à agricultura mecanizada e outras atividades modernas. O uso de satélites e radares que norteiam e fiscalizam a sua ocupação contrasta com a baixa densidade, olha só, baixa densidade técnica instalada. Ou seja, novamente ele faz uma crítica a essa falta de tecnologias na região amazônica. Não é isso? Mesmo. Ou seja, no sentido de Amazônia, um dos principais aspectos, obviamente que o próprio IBGE também detectou isso, é a densidade demográfica ser baixa. Isso eles concordaram, Muito não é bem. isso? Mas o IBGE não fez como critério a questão técnica instalada, não é isso? Muito bem. Viu outros aspectos, como principalmente a questão física e econômica. Muito bem. Não é isso? É isso mesmo. Fechou? Fechou. Galera, era isso que nós tínhamos para o momento. Daqui a pouco a gente volta para fazer aquele resumão. Beleza? Forte abraço. Até mais. Até mais.